Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao novo webinar da Nordica Academy. É uma iniciativa que a Nordica tem feito há algum tempo já, de tentar disseminar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco as nossas metodologias, as nossas ideias, né? A maneira como a gente faz os nossos projetos e também compartilhar um pouco da experiência dos profissionais que trabalham conosco. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vou dar início à nossa apresentação, por enquanto estou aparecendo um pouquinho aqui na tela para vocês, mas a ideia é que quando eu começar a fazer a apresentação eu desligue a câmera, e também eu vou recebendo as perguntas de vocês aqui no meu navegador, mas como eu vou estar de tela cheia, eu vou deixar para responder todas as perguntas ou ver todas as perguntas no final da apresentação. Tá bom? Mas fiquem à vontade de colocar perguntas, de colocar comentários, e no final da apresentação eu passo por todos, se a gente conseguir, dentro dessa 1 hora que a gente vai ficar juntos. Tá bom? Então, é um prazer. Deixa eu desligar a minha câmera e vou passar a compartilhar a minha tela. Bom, espero que todos estejam vendo. Se alguém tiver algum problema, por favor, me dê uma notificada, que a gente faz uma pausa e retorna, ok? Então, a ideia de hoje é falar sobre Site Master Plan. Né? Site Master Plan é como um tipo de projeto, né, que é desenvolvido principalmente para indústrias, né, para empresas que têm aí que chegam naquela situação onde tem uma determinada limitação na sua capacidade de expansão, né, ou precisam fazer um rearranjo, ou precisam atender algum tipo de regulamentação ou norma regulatória. Então, é a hora de se desenvolver e de se pensar a respeito de fazer um Site Master Plan. Né? Então, existem vários motivos aí que levam as empresas a fazer o Site Master Plan. E a ideia de hoje, então, é conversar um pouco sobre esse tipo de projeto, né? Falar um pouco sobre as aplicações, os objetivos, mostrar um pouco sobre metodologia, né? Como é que nós desenvolvemos um projeto dessa natureza, falar um pouco sobre as entregas, enfim, dar um overview a respeito do assunto Site Master Plan. Meu nome é Silmas, eu estou apresentando esse webinar de hoje. Eu sou arquiteto, basicamente a minha carreira toda foi dentro da indústria farmacêutica, de todos os tipos de áreas produtivas, laboratórios, áreas administrativas. Tem uma amostra de alguns dos projetos executados. Como eu já mencionei, hoje nós vamos falar um pouco sobre as definições do que é um Site Master Plan, tentar contextualizar um pouco esse tipo de. Ultimamente, nós na Nordica temos tido muitas dúvidas, né, ou recebido muitas dúvidas a respeito. Nem sempre é claro para os clientes que tipo de entregas, que tipo de documentos são gerados num site Master Plan, nem como se desenvolve um projeto desse. Então, a ideia desse webinar é tentar esclarecer um pouco esses assuntos. A gente vai falar também sobre os objetivos, né, desse tipo de projeto, né, tem vários, vamos dizer, drivers ou motivadores para que esse tipo de projeto seja desenvolvido. Falar um pouco sobre o desenvolvimento, né, quais são as principais etapas que envolvem o desenvolvimento de um projeto desse, e finalmente um pouco sobre os entregáveis, o que se deve esperar das entregas, né, dos anexos e dos documentos que compõem o Site Master Plan. Primeiramente, em termos de definições, Site Master Plan, obviamente, que é um termo em inglês, né? Não é um termo em português, mas existem algumas correlações acadêmicas que podem chegar próximo do que é um Site Master Plan, mas eu diria que, em português, a tradução mais próxima para o Site Master Plan é o plano diretor. O plano diretor é aquele plano que envolve, né, diversos projetos, que inclui diversos projetos, mas que, basicamente, tem aí por objetivo
acompanhar e desenvolver projetos que acompanham o crescimento das empresas, no caso de Site Master Plan, né? A gente está falando exatamente sobre clientes, obviamente, de ambientes industriais. Um Site Master Plan, ele envolve sempre, né, o planejamento do empreendimento ao longo de um período, né, de tempo. Isso é uma das condições para que o Site Master Plan seja desenvolvido. Então, uma das problemáticas, uma das questões que se resolver durante um Site Master Plan é como é que aquela determinado empreendimento ou aquela determinada fábrica, vamos falar dessa forma, para ficar mais simplificado, como é que a determinada fábrica ela deve se comportar ao longo de um determinado período, né? Esse período, obviamente, pré-estabelecido, normalmente trabalho-se de curto, médio, longo prazo, em torno de 2 anos, até planos de 10 anos. Ultimamente eu me deparei com um projeto de 20 anos. Começa a ficar até um pouco difícil de você prever o que pode acontecer em termos de tecnologia, por exemplo, em termos de equipamentos de produção, métodos de produção, em 20 anos. Né? Então, planos mais realistas ou mais ajustados, eles consideram no máximo 10 anos e 2 anos de duração de desenvolvimento, né, para análise ao longo dos master plans. No final do master plan, né, a ideia é que você estabeleça um conjunto de projetos, né, e obviamente que, como a gente está falando de uma linha do tempo, espera-se que esses projetos estejam planejados, né, ao longo de uma timeline. Por exemplo, um determinado projeto de expansão de uma fábrica, ele vai requerer outros projetos, ele vai demandar outros projetos, como, por exemplo, expansões de vestiários, expansões de refeitórios, expansões de áreas administrativas. Então, todos esses projetos que englobam, que estão incluídos no Site Master Plan, eles têm que ser planejados ao longo desses períodos, né? Para que tenha-se uma visão clara de como os investimentos serão feitos ao longo do período, seja ele 2 anos ou 10 anos, o período que o projeto se proponha. Espera-se também que um Site Master Plan contenha estimativas de custos, né, e cronogramas, né? Isso é fundamental para a tomada de decisão. O Site Master Plan, ele é um documento ou um trabalho que, ao final de um determinado período, ele tem que servir como uma ferramenta, como um instrumento de tomada de decisões. Então, se a gente não tem visibilidade do custo, né, dos empreendimentos, o custo dos subprojetos, e também da duração, né, quanto tempo esses projetos demoram a serem concretizados, fica muito difícil tomar uma decisão, né? Portanto, espera-se que um Site Master Plan tenha uma boa estimativa de custo e seja acompanhado de um bom cronograma. E o Site Master Plan, como ele é um projeto que, quando você começa o projeto, você não tem noção ainda de como vai ser a configuração final dele, ele envolve, normalmente, a escolha entre diferentes cenários. Então, sempre há opções para implementar determinadas ideias. Então, voltando a um exemplo de crescimento de uma área fabril, por exemplo. Uma área fabril, uma vez crescendo essa área fabril, você precisa de mais funcionários para manter a área funcionando, que levam ao aumento de vestiários, que levam ao aumento de capacidade de refeições em restaurantes. Então, esses projetos, eles podem ter diferentes cenários, eles podem ter diferentes opções. Então, um bom Site Master Plan, ele é um trabalho que leva em consideração essas opções e leve, né, em consideração diferentes cenários para serem escolhidos e para serem avaliados, né, num trabalho de uma maneira geral. Então, em resumo, né, em definição, o Site Master Plan, ele é um projeto que envolve, ou ele é um trabalho que envolve vários subprojetos. Esses subprojetos, eles têm que ser entendidos, eles têm que ser resolvidos ao longo de uma linha de tempo, de uma linha, né, de um período pré-determinado, e ele tem que também ser acompanhado de instrumentos que possibilitem a tomada de decisão. Nesse caso,
a questão de custos e questão de tempo de implementação. Obviamente que existem outros itens importantes para a tomada de decisão, né? Por exemplo, avaliações de riscos, né? Que entram, obviamente, nesse trabalho, mas o mínimo que se espera de um site master plan em termos de definição é isso, esse conteúdo. E, finalmente, né, o site master plan, por natureza, ele é um projeto interdisciplinar. Então, ele não é um projeto que pertence apenas a uma disciplina, por exemplo, de arquitetura, ou apenas a uma disciplina técnica, como utilidades, ou como processo, ou HVAC. Ele é um projeto que, obrigatoriamente, envolve todas as disciplinas que compõem um projeto de engenharia para a indústria farmacêutica. Ele envolve obrigatoriamente uma avaliação estrutural, né? Sobretudo quando estamos falando de reformas em edifícios existentes, né? Mas também quando estamos avaliando projetos Greenfield. Ele envolve toda a parte de engenharia de processo, como as plantas funcionam, como elas trabalham, e também todas as matérias técnicas, né? Ar-condicionado, né? HVAC, utilidades limpas, enfim, todos as disciplinas trabalham num site master plan. Inclusive, do lado do cliente. É importante que isso fique bem claro. Um projeto interdisciplinar que exige a participação não só da equipe de engenharia que foi contratada para fazer o projeto, mas também da equipe do cliente, né? O cliente ele tem um papel muito importante, a gente vai ver logo à frente os principais papéis do cliente no desenvolvimento de um site master plan. Falando um pouco, então, dos objetivos, né, o que leva as empresas normalmente a desenvolver sites master plan, né? Então, um dos principais objetivos, né, de um projeto, de um site master plan, é confirmar a viabilidade, né, de uma ou mais ideias. Então, por exemplo, tem-se uma ideia de fazer um edifício novo para uma determinada atividade, e essa ideia ela tem que ser viável. Então, o site master plan ele também inclui um estudo de viabilidade, né? Mesmo que em alto nível, mas ele tem que ter esse componente de viabilidade dos projetos, tem que estar sempre presente, né? Mesmo que seja uma alteração de layout simples, mesmo que seja uma reforma simples. Num site master plan, como é um trabalho relativamente rápido e muito denso, não há tempo para chegar nos detalhes de como ficam, por exemplo, layouts, fluxos e tudo mais. Mas há que se fazer um exercício para entender se as áreas disponíveis são suficientes para fazer o que é proposto, né? Então, nesse sentido, o site master plan ele tem como um dos objetivos confirmar a viabilidade de uma ou mais ideias. Preciso também que o site master plan ele tenha no seu conteúdo, né, um desenvolvimento e descrição bem clara das soluções técnicas que foram adotadas. As soluções técnicas que foram adotadas numa determinada ideia de site master plan, elas vão compor o racional de uma estimativa de custos. Então, a solução técnica ela tem que ser bem descrita e ela tem que estar minimamente especificada para que você possa fazer uma precificação e possa fazer uma estimativa de quanto vai custar aqueles projetos e aqueles empreendimentos do site. Falamos muitas vezes, é óbvio, né? Um site master plan tem que ter estimativas de custo, boas estimativas de custo, né? Num site master plan, nem sempre a gente tem tempo suficiente no cronograma para ter estimativas através de cotações, mas as estimativas de custo com outra tecnologia, como, por exemplo, o uso de benchmarks de valores por quadrado de históricos de obras executadas no mesmo segmento. Cronogramas de implantação, é importantíssimo entender quanto tempo demora para fazer cada uma dos subprojetos dentro de um site master plan, mas mais do que isso, como fica o sequenciamento dos projetos? Que áreas eu vou trabalhar para liberar, para poder fazer obras em outras? Quando a gente fala de site master plan, que envolve reformas de edifícios existentes, esses cronogramas de implantação de cada uma das pequenas, vamos dizer, sub-reformas, são importantíssimos para se entender um faseamento
né, e qual é a data, né, ou quando vai ser concluído o trabalho de implantação. Então, os cronogramas, sejam eles dos subprojetos e também do faseamento, eles são fundamentais. Os objetivos principais de Site Master Plan, quem já desenvolveu o Site Master Plan sabe muito bem disso, que eles devem servir e eles servem como uma ferramenta para tomada de decisão. Então, é muito comum no desenvolvimento de um Master Plan que as empresas de engenharia participem de reuniões não só com as equipes locais para desenvolver o Site Master Plan, mas também que hajam, no meio desse processo, reuniões com diretorias, reuniões até com, no caso de empresas multinacionais, com equipes globais de projeto. E para que servem essas reuniões? Para a tomada de decisão. Então, o Site Master Plan ele tem que ter essas ferramentas, né, estimativas bem feitas, cronogramas bem feitos, descrições de soluções bem claras, para que ele sirva finalmente como uma ferramenta de tomada de decisão. Lembrando que aqueles site master plans em que que envolvem a avaliação de mais de uma opção ou de mais de um cenário, né, ao final do projeto, espera-se que um dos cenários seja escolhido. Então, para ajudar nessa avaliação e nessa tomada de decisão, o site master plan tem que ser o mais completo possível, e esse é um dos objetivos, né, desse tipo de projeto. Pulando para a etapa de metodologia, né, como é que nós desenvolvemos um Site Master Plan? E eu digo nós, obviamente estou falando da Nórdtica, mas a maior parte dos escritórios de engenharia usa uma metodologia parecida. Tá? O projeto Site Master Plan, ele normalmente é dividido em fases. Então, são 4 fases principais. A primeira fase é a fase de diagnóstico, uma fase de tomada de premissas, que pode ser feita em conjunto com a fase de diagnóstico, mas essas duas primeiras fases, elas são importantíssimas para estabelecer as bases do projeto, ou seja, o que as equipes de engenharia de diversas disciplinas vão desenvolver em termos de documentação e em termos de descritivos, vai ser estabelecido nessa fase. Então, a fase de diagnóstico ela envolve levantamentos de campo, né, que são ações fundamentais para que a gente tenha um bom entendimento, né, das plantas produtivas. Esses levantamentos de campo, eles consomem bastante tempo. Quem trabalha em sites grandes, né, em fábricas que são muito grandes, sabe o quanto tempo a gente perde se deslocando entre um edifício e outro. Então, na elaboração de um site master plan, que ser levado em consideração que há um tempo de levantamento de campo, e esse tempo é importantíssimo. Né? É importante que esse item levantamento de campo esteja bem descrito nas propostas técnicas, bem alinhado com as equipes de projeto, para que o levantamento seja bem feito. Né? E lembrando que levantamentos de campo normalmente são atividades também multidisciplinares. Então, são diversas equipes, né, que estão a fim de aprender sobre diferentes assuntos, né, e que acabam demandando tanto das equipes de engenharia, né, dos contratados, que é o caso da nossa empresa, mas também de quem contrata, ter disponibilidade para fazer levantamentos de campo e acompanhar os levantamentos de campo. Uma outra etapa importantíssima da fase de diagnóstico, obviamente, é a avaliação de documentos existentes. Nesse sentido, também vale a chamar a atenção para a necessidade de ter documentos atualizados, né? Uma base de documentos atualizados para que as empresas de engenharia consigam desenvolver um trabalho robusto. Então, os as-builds, né? Principalmente da parte de arquitetura, que são as-builds relativamente simples, e são importantes de terem em dia, né? As builds também de sistemas de água purificada, sistemas de engenharia, né? De como utilidades, como água gelada, ar comprimido, são sistemas importantes para que tenham os diagramas já à disposição, né? Para trabalho das equipes. Quanto menos tempo a gente leva nessas atividades, mais tempo sobra para trabalhar em soluções em si. Code Analysis é uma etapa importantíssima da fase de diagnóstico, né? A Code Analysis ela se resume na análise de legislação
né? Normalmente, nós arquitetos, né, o pessoal da arquitetura, faz análise de legislação no âmbito municipal, para entender como é o uso e ocupação do solo nos lugares onde a gente faz os projetos, né? Mas importantíssimo na Code Analysis, eu diria que o mais crítico na Code Analysis é entender, do ponto de vista de construção, qual é o gabarito máximo, ou seja, a altura máxima que é permitida construir no site, e também a taxa de ocupação, né, que é importantíssima também quando a gente está desenvolvendo um site master plan. Quando se fala num projeto que envolve ampliações, sobretudo ampliações, além de capacidade produtiva, ampliações de edifícios, é fundamental que a análise de legislação componha o databook de um site master plan. Então, uma etapa onde você minimiza muitos riscos, né, de retrabalho ou de falha do projeto no futuro. Ainda na fase de diagnósticos, né, as entrevistas com os usuários, essa é uma etapa que não deve ser negligenciada de forma alguma. É muito comum em sites, sobretudo em sites que já foram construídos há muitos anos, né, que tenham funcionários que são mais antigos na casa e que conhecem o histórico das instalações e conhecem os históricos também de instalações de equipamentos, de obras, né? E também, obviamente, as entrevistas com os especialistas de cada área são fundamentais para entender os principais problemas e as principais demandas, né, que devem ser ou corrigidas num projeto brownfield ou, eventualmente, corrigidas num projeto de uma fábrica nova, né? Mas é importante essas entrevistas para conhecer os vícios, né, da fábrica, das instalações. É importantíssimo. E, por fim, né, a resposta de RFIs. RFI também um termo em inglês, né, Request for Information, né, é basicamente um pedido de informações, né, simplificando, mas esse formulário de perguntas, normalmente ele parte das empresas de engenharia para os clientes. Então, é importante que na fase de diagnóstico essas perguntas estejam esclarecidas, né? O que é comum em termos de perguntas de RFI é a solicitação de documentações, né? Documentação de instalações existentes, algumas perguntas sobre objetivos, né, de projetos, capacidades, enfim, tem diversos itens que as disciplinas de engenharia costumam listar e perguntar diretamente para os clientes. Isso compõe a fase de diagnóstico, né, que é a primeira fase. Logo após a fase de diagnóstico, e por que eu coloco ela dentro do mesmo grupo, né, de fases? A gente tem a fase de estabelecimento de premissas. Então, é muito comum que em 1 ou 2 dias de visita você faça levantamentos de campo, forneça documentos, né? E até eventualmente já comece a trabalhar em algumas avaliações, mas em 2 dias, normalmente essa etapa de diagnóstico ela se cumpre. Na sequência, muitas vezes, quando a gente está fazendo projetos em clientes que estão fora da nossa área de trabalho, né, ou em outros estados, a gente aproveita o calendário, aproveita a agenda das pessoas também para tentar definir as premissas do projeto. As premissas do projeto, elas são, digamos, a etapa mais importante antes do desenvolvimento, né, de documentação. Porque é nessa etapa que você estabelece quais são os requisitos de alto nível, né, quais são os drivers ou os motivadores para você fazer o seu projeto. É nessa hora que você precisa descrever a história para que a empresa consiga fazer um desenvolvimento de um plano de expansão, por exemplo. Nessa mesma fase, né, a gente desenvolve as premissas que serão usadas para atingir os objetivos de alto nível, né, os drivers. Então, eu tenho mais um slide que vai esclarecer um pouco mais a relação entre drivers e premissas. Mas nessa mesma fase a gente consegue fazer essas atividades. Nas mesmas reuniões, a gente consegue fazer também desenvolvimento de cenários, né? O que é, então, o desenvolvimento de cenários? São aquelas opções que, naturalmente, o cliente já pensou acerca das soluções. Então, ele já pensou em ampliar um determinado edifício, ele já tem uma ideia inicial de um determinado cenário. Normalmente,
durante essas reuniões, acontecem das pessoas terem outras ideias, e daí você desenvolve um número de cenários para serem avaliados durante o projeto. Tá? E esse item ficou repetido, vocês me desculpem. A fase 3 envolve o desenvolvimento do projeto. É importante dizer que, se a gente falha em alguma das fases, é preciso voltar para a fase anterior. Então, por exemplo, se a gente está no meio do desenvolvimento e alguma premissa muda, é necessário voltar a discutir drivers e estabelecer premissas novamente. Mas, enfim, como nessa fase de desenvolvimento, a gente desenvolve tecnicamente os descritivos de cada subprojeto, de cada cenário. As equipes técnicas, elas desenvolvem os cálculos de capacidade, ou seja, todas as documentações que dão base para os relatórios e para as entregas. Da mesma forma, listas de equipamentos, né, quando envolve aumento de capacidade produtiva, aumento de equipamentos de processo, né, aumento de equipamentos de utilidade, equipamentos de laboratório. As listas de equipamentos são desenvolvidas nessa fase. Cálculos de utilidade, né, para poder suportar novos equipamentos de processo ou novas atividades. Também a parte de headcount e de desenvolvimento das áreas de arquitetura. Então, headcounts para poder dimensionar áreas administrativas, para poder dimensionar vestiários e para poder dimensionar todas as áreas que têm ocupação. E, por fim, né, mas não menos importante, a fase de entregas. E o que se espera de entregas, né, no site Masterplan? Um relatório final, né, que ele seja um relatório útil para tomada de decisões, que tenha todo o histórico descritivo do que foi feito, do que foi decidido, do que foi alinhado durante as fases de premissas e de diagnóstico, né, e o que vem do cliente, mas que ele contenha, né, um grupo de anexos e um grupo de entregas que dê base para as decisões que estão descritas no relatório final. Nesse caso, então, plantas, né? É fundamental que desenvolvam-se plantas para poder entender espacialmente como vai ser a ocupação das áreas. Diagramas que expliquem as mudanças nos sistemas de engenharia ou que expliquem como vão funcionar os sistemas de engenharia novos, né, de utilidades limpas. Descritivos dos subprojetos, né, de que maneira foi idealizado aquele subprojeto, né, quais são as premissas que foram utilizadas para aquele determinado subprojeto. Aqui pode-se descrever materiais que foram utilizados, tecnologias que foram utilizadas, basicamente a descrição do que aquele projeto significa e uma base também para fazer as estimativas de custo. Finalmente, como a gente já falou várias vezes, estimativas e cronogramas. Então, esses compõem, vamos dizer, os anexos, né, ou as entregas que devem estar incluídas aqui no relatório final do site Masterplan. Tá? Mas, em geral, no site Masterplan, a gente entrega um relatório final e vários anexos, que são os racionais das tomadas de decisão e das estimativas e cronogramas. Falando um pouco sobre os drivers, né, e voltando o slide aqui nessa fase 2, né, como a gente falou, é onde são estabelecidos os drivers, né, os requisitos de alto nível do projeto. É bom a gente entrar um pouco só no detalhe do que significa, né, então, essas ações e quanto elas são importantes no projeto. Então, os drivers, eles nada mais são do que os motivos pelos quais o investimento ele precisa ser feito. Como eu falei anteriormente, lá no comecinho, existem alguns motivos, né, que são bem recorrentes em projetos de site Masterplan. Por exemplo, o aumento de vendas. Né? O aumento de vendas ele é um grande motivador para as empresas pensarem em fazer as suas expansões, né, ou em mudar de endereço, ou em ir para uma fábrica maior, enfim. A previsão de vendas, ela sinaliza a necessidade do aumento de demanda, né, num determinado momento do tempo, que, por sua vez, leva a investimentos, né, de capacidade de produção. Então, aqui é aquele exemplo clássico, onde você tem um aumento de vendas que ele é programado, né, ele é previsto ao longo de um determinado conjunto de anos, e num determinado ano há uma sinalização de que a capacidade produtiva tem que ser aumentada para poder atingir aquela demanda, né, de vendas.
Então, a demanda de vendas, eu diria que é um dos principais motivos pelos quais a empresa faz site master plan. Um outro motivo também muito comum das empresas fazerem site master plan é quando surge a necessidade de alguma adequação regulatória, né? Então, quando há necessidade de adequação de fluxos, de processos ou até mesmo de mudanças de tecnologia e equipamentos novos, né? Essas adequações regulatórias, por sua vez, podem levar a adequações de layout, né? ou mudanças de layout mecânico, né? E, por sua vez, levam à necessidade de você estudar como essa expansão ela vai se acomodar dentro de um plano geral. Escassez de espaço também é um limitador muito comum, né? Um motivador muito comum para a elaboração de site master plan. Então, é muito comum que as fábricas, sobretudo fábricas que estão estabelecidas em áreas urbanas, né? Elas têm uma vida útil, vamos dizer assim, limitada, né? Pela área que ela pode ocupar dentro dos terrenos, né? Então, há uma necessidade de pensar em ampliação física, né? Mudar de endereço, ir para uma casa maior. Nessa hora, o site master plan ele pode trazer como opções diferentes opções de terreno, diferentes opções de endereço. Né? São as opções que podem ser avaliadas no site master plan. Mas a escassez de espaço é também dos motivadores, dos drivers que levam as empresas a fazerem site master plan. E a adequação de legislações, né? Muitas empresas que têm problemas, por exemplo, limitadores ambientais que atrapalham a expansão dentro dos terrenos, né? Então, há necessidade de se pensar em ampliações mais cirúrgicas ou até mudanças de endereço mesmo. E adequações a legislações municipais, isso também é relativamente comum como um motivador para as empresas fazerem site master plan. Como premissas, né? O que a gente espera, então, nessa etapa de premissas, na etapa de elaboração de premissas? Que estabeleça-se critérios para que esses drivers sejam atingidos, sejam viabilizados. Então, por exemplo, se tem um driver, né, de aumento de capacidade produtiva pela instalação de novos equipamentos, ou pela instalação de um aumento de área de utilidades, por exemplo, há que se determinar alguns critérios, né, para que esses drivers sejam viabilizados. Então, por exemplo, o número de turnos, né, que as fábricas trabalham. Esse é um critério que é muito importante na hora de fazer cálculo de capacidade. Né? Então, o site master plan que envolve cálculo de capacidade, é importante que as premissas, por exemplo, de números de turnos sejam bem estabelecidas e estejam claras, né, para toda a equipe de projeto. Né? Critérios e tecnologias de estocagem. Por exemplo, quando está dimensionando um armazém, dimensionando um warehouse, o tempo de estoque das mercadorias dentro de um warehouse, ele vai influenciar diretamente na área ou na quantidade de posições paletes que você precisa disponibilizar. Então, um dos critérios, por exemplo, de estoque é o tempo de estoque. A tecnologia de estocagem também, né, que é usada nos warehouses, também pode mudar muito a densidade e o dimensionamento dessas áreas. Então, é importante que no começo do projeto seja estabelecida esse tipo de premissa. Tecnologia de produção, por exemplo, né? Em fábricas de sólidos, existem muitas fábricas que ainda operam com etapas de secagem com estufa, né? E a gente sabe que existem equipamentos que são mais adequados para um determinado processo. Então, uma vez que a tecnologia de produção seja estabelecida como premissa, ela é um driver ou um indicador ou uma maneira de direcionar as equipes de engenharia para desenvolver esse tipo de projeto. E, por fim, para a gente terminar o tema de hoje, né, só falar um pouco sobre os entregáveis, né, o que se espera de entregáveis ou o que deve se esperar de entregáveis dentro de um site master plan. Então, por exemplo, plantas, né? As plantas elas precisam ser desenvolvidas até um grau de maturidade onde possa se validar, né, os espaços que estão sendo utilizados ou que estão sendo propostos.
Então, há plantas de áreas administrativas, plantas de áreas de produção, né? Precisa ser feita uma simulação para entender que essas plantas elas vão funcionar, ou que as áreas vão ser suficientes para o desenvolvimento de projetos, né, dos projetos. E também para dar suporte às estimativas de custo. Então, esse é o objetivo principal de desenvolver plantas em Site Master Plan. É muito difícil que um Site Master Plan tenha tempo suficiente para desenvolver plantas, até mesmo no nível conceitual, né? É um projeto que envolve diversas outras atividades, diversas outras decisões a serem feitas, e normalmente o desenvolvimento mais fino das plantas e dos layouts é feito em uma outra etapa de projeto. Mas as plantas do Site Master Plan elas devem existir sim, e elas devem ser feitas principalmente para validar esses espaços, para saber se os espaços são suficientes e para dar suporte à estimativa de custos que vai ser gerada ao final do projeto. Os diagramas também, da mesma forma que as plantas, os layouts, os diagramas eles também não necessariamente são desenvolvidos até um ponto de serem executados ou de irem a campo com eles. Mas eles têm que ter informação e dados suficientes para dar suporte à geração de outros documentos, como, por exemplo, lista de equipamentos, né? Sem o exercício dos diagramas, né? Ou sem documentar as mudanças no sistema de engenharia nos diagramas, fica difícil da gente listar o que é equipamento novo, o que é equipamento que tem que ser comprado para poder dar suporte à mudança de engenharia. E também os diagramas, né, obviamente, servem para dar viabilidade, né, para dizer se os projetos eles são viáveis, são execuíveis, né, do ponto de vista técnico de engenharia. Então, tanto as plantas quanto os diagramas, eles têm que, né, dar suporte, ou seja, eles têm que ter um nível de detalhamento suficiente para dar suporte à validação de espaços, né, a geração de listas de equipamentos e, principalmente, a estimativa de custos e testar viabilidade. Os memoriais de cálculo são itens que também são muito importantes de compor o relatório final de um Site Master Plan, porque, afinal de contas, o memorial de cálculo é o que garante, de uma forma técnica, que aquelas soluções são adequadas para o que elas foram propostas. Então, e além disso, né, elas são fundamentais para dimensionar os sistemas de engenharia. Então, não adianta fazer uma ampliação na capacidade produtiva sem olhar, por exemplo, para os sistemas de utilidade e sem fazer um memorial de cálculo mínimo para entender quais são as principais intervenções nos sistemas de engenharia. As estimativas de custos, né, como nós falamos, durante um Site Master Plan, o que nós temos, né, em termos de base para fazer estimativas de custo? Nós temos plantas, diagramas e memoriais de cálculo, né, listas de equipamento. Essas estimativas de custos, elas têm um determinado grau de assertividade, né? Normalmente, para um Site Master Plan, é comum que a gente tenha um grau de assertividade de até 30% nas estimativas de custo. Isso se dá ao fato de que, nessa etapa do projeto, a gente não tem tantas informações técnicas para fazer uma estimativa de custo muito elaborada. Então, o que nós chamamos, né? As estimativas de custo, elas podem ser feitas de duas maneiras, ou baseadas num benchmark, né? Que nós chamamos de Rough Order Magnitude, uma estimativa vamos dizer, grosseira, uma estimativa preliminar, ou então nós podemos basear as estimativas em orçamentos, né, que é uma maneira da gente ter uma assertividade um pouco maior nas etapas de estimativa de custo. Essa estratégia tem que ser alinhada entre a empresa de engenharia e o cliente, até mesmo porque fazer cotações, né, baseadas em orçamento requer um certo tempo e requer uma parceria e uma comunicação muito direta com fornecedores que estejam dispostos a fazer orçamentos, né, para a cotação. Então, as estimativas de custos, a gente tem que entender que ela naturalmente tem um grau, né, de assertividade aí bem amplo, bem flexível. O cronograma, né, também é um entregável fundamental. E o que se deve esperar de um cronograma para um Site Master Plan? Que ele integre, né, cada um dos projetos.
em um único cronograma, considerando o faseamento. Essa, eu acho que é fundamental para qualquer site masterplan que seja desenvolvido, é entender exatamente quando os investimentos que foram estimados serão aplicados ao longo de uma linha do tempo. E aí lá atrás, lembro no começo que a gente falou sobre o tempo de um masterplan, né? Masterplan, ou planos diretores bienais, ou planos diretores decenais. Então, é nessa hora que aquele critério lá de tempo entra no projeto, né? Dentro do faseamento. Então, por exemplo, num plano de 10 anos, ao longo de 10 anos, quando os meus investimentos devem ser feitos, né? É importantíssimo esse tipo de exercício, né? E, por fim, o relatório final, que é uma entrega que complementa ou que sintetiza, né, que finaliza aí o master plan. É importante que um relatório final ele traga de forma sintética, né, todas as decisões, premissas, as soluções, né, os descritivos das soluções de engenharia, né, e os entregáveis, os entregáveis, perdão, mas os entregáveis são esses anteriores, né, que seriam em forma de anexos ou até em forma de documentos, né, avulsos que são que levam um ciclo de revisão e tudo mais. Isso também é preciso, é recomendável que seja alinhado no início do projeto, né? Com a cara do relatório final, o que se espera, né, do relatório final. Mas em termos mínimos, esse é o que deve se esperar de um relatório final para um site master plan. Tá? Esse assunto ele se torna um pouco abstrato do ponto de vista de que cada site master plan ele requer um diferente número de documentos, com diferentes tipos de documentos e diferentes formatos de relatório para que sejam tomadas as decisões. Mas uma coisa que todos os sites master plan têm em comum, né, é que normalmente eles são vinculados a planos de expansão, né? Então, normalmente, quando os clientes nos procuram fazer site master plan, é quando eles têm uma ideia já de limite, né, da sua capacidade produtiva, e ele também tem uma ideia de que o mercado está demandando uma quantidade, um volume de medicamentos maior do que ele está produzindo atualmente. Então, ele normalmente chama a gente para fazer um projeto que está vinculado à expansão, né, e ao aumento de capacidade. É fundamental também mencionar que site master plans eles são projetos que são muito integrados entre as disciplinas, né? Então, e as atividades dentro de um site industrial farmacêutico também são muito integradas. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, o aumento de números de equipamentos de processo dentro de uma área produtiva, ele pode levar não só a modificações no edifício, aumento de área, mas também eles levam obrigatoriamente a uma análise da capacidade de utilidades, do aumento de pessoas dentro da fábrica, a avaliação dos vestiários, avaliação de áreas de suporte, avaliação de áreas administrativas. Então, qualquer ação dentro de um âmbito produtivo gera uma onda de subprojetos e uma onda de efeitos, né, que tem que ser levados em consideração para poder realizar aquela expansão ou aquele aumento. Tá? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, quem pôde acompanhar o nosso papo, o nosso webinar. Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas, ver se tem alguma dúvida, algo que a gente possa esclarecer. Deixa eu ver uma pergunta aqui, deixa eu ver só. Eu não consigo ver só de quem é a pergunta, mas deixa eu ver. Eu perdi o início do webinar, um pouco perdido. Tá. Tava uma dúvida do André Baroni a respeito do conteúdo do webinar, pelo que eu entendi. Silmas, se você quiser, dá para você clicar na setinha e expandir, né, a caixa de perguntas, né?
Ah, tá bom, obrigado. Ah, agora sim, Lucas, agora eu estou vendo perguntas de várias pessoas, então deixa eu passar aqui. Aham. Sobre os áreas de suporte e laboratório. Vocês têm curso sobre esses assuntos e outros? Sim. O André Baroni está fazendo uma pergunta aqui sobre áreas de suporte e laboratórios de garantia de qualidade. Se nós temos cursos, né, ou webinar sobre esse assunto. Como nós abordamos esse tema dentro de um plano diretor? Obrigado, André. Excelente pergunta. A gente tem sim, né, que avaliar sempre essas áreas de controle de qualidade, e elas são avaliadas basicamente o número de análises que são feitas dentro das áreas de controle de qualidade em função das áreas produtivas. Então, por exemplo, se a gente tem a inclusão de atividades produtivas que não eram realizadas dentro de uma determinada planta, elas têm que ser obrigatoriamente analisadas do ponto de vista de qualidade, se há um impacto nos laboratórios de controle, do ponto de vista de equipamentos que precisem ser adquiridos, né, ou até aumento de áreas, a ampliação de capacidade de equipamentos. Então, é importante que as áreas de qualidade estejam sempre envolvidas no site Masterplan, sempre dando inputs, né, sobre necessidades de aumento de área dentro das áreas produtivas, tá? Mas é isso, dentro de um plano diretor a gente sempre leva em consideração essas áreas de qualidade. Elas entram na avaliação das áreas de suporte, tá? Bem como você mencionou aí na tua pergunta. Obrigado, André. Tem uma pergunta da Ana Cristina Braga. Ana Cristina, deixa eu só ver aqui. A Ana pergunta se nós temos outros cursos, né, temos cursos sobre esses assuntos e outros. Sim, Ana, a gente tem vários cursos, né, dentro da Nordica Academy, tem vários assuntos que a gente consegue elaborar, porque nós temos especialistas de várias áreas. A gente tem alguns assuntos que já foram abordados, estão lá no canal da Nordica, do YouTube, né? A Nordica tem um canalzinho chamado NK Academy, né? Lá no YouTube você pode ver todos os webinars que já foram feitos, né? E também esse webinar que a gente está vendo hoje também vai para lá, vai ser postado no YouTube, né? Não, a gente não faz EAD. É porque acontece, Ana, a gente é um escritório de engenharia e a gente faz essa atividade também de cursos, né? Eu e outros membros do nosso escritório participamos da ISP, participamos de alguns fóruns onde a gente dá aula. Mas no NK Academy, a nossa atividade ela, acadêmica, vamos dizer assim, entre aspas, ela é resumida aos webinars, né? Agora, nós fazemos palestras, né, e webinars também dentro dos clientes. Então, se tiver alguma necessidade de fazer alguma apresentação sobre algum assunto específico que a gente tenha domínio, vai ser um prazer fazer para vocês, tá? Só entrar em contato com a gente aqui na Nordica. Tá? Obrigado. Deixa eu ver uma coisa só. Então é isso, gente. Acho que de perguntas é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, manda um e-mail para a gente nos canais da Nordica, né, no nosso site tem todos os nossos endereços para contato, né? O meu e-mail vocês podem mandar também diretamente para mim, é o spar@nordica.tk. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, enfim, até de outros temas também para o webinar, tá bom? Muito obrigado aí pela participação, pelas perguntas. Espero que tenha sido produtivo para vocês. E obrigado. Obrigado, Ângela. Obrigadíssimo pelo elogio. Valeu. Esse webinar, André, ele está sendo gravado agora e ele vai para o YouTube. Ele vai para o YouTube daqui a uns 2 ou 3 dias, ele já está lá no site. Aí vocês podem ver, divulgar, enfim, o que vocês quiserem. Distribuir à vontade. Tá bom? Gente, obrigado. Uma ótima tarde para vocês e até o próximo webinar. Um abraço.